e nós vamos falar a respeito de tratamento de estrias. Tratamento de estrias com bioestimuladores na estética. E o que o jato de plasma eletrocautério pode te ajudar nesses tratamentos, de uma forma segura, de uma forma bacana. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, entendendo como que eu posso tratar uma estria junto com o jato de plasma e fazendo uma combinação de terapias. Como sempre, a prof vem aqui para poder entregar uma linha de raciocínio do começo ao fim, tá? Pensar que eu tenho que ter um tratamento, mas eu preciso ter uma estratégia. Quando eu monto essa linha de raciocínio clínico diante do problema que eu preciso tratar, eu vou fazer isso de uma maneira muito efetiva. E quando eu falo de fazer algo efetivo, eu não estou falando de algo definitivo. Por que eu gosto de explicar isso? Porque para nós que estamos no universo da estética atendendo, tem muita coisa que a gente acha que o cliente sabe e ele não sabe. Você precisa direcionar essa questão da linha de raciocínio, ele precisa entender como se dá o tempo de resposta biológica. E quando a gente fala de um rompimento dérmico, que é o caso da estria, é uma coisa que a gente precisa se ater muito no que fala para esse cliente. Porque ele precisa entender que houve um dano significativo, aquilo é uma cicatriz, é uma maneira, é um dano irreparável do sistema autônomo. Então o sistema autônomo não conseguiu reparar aquilo. Então o organismo faz as pazes, está tudo bem, você ter uma estria ou ter várias. O importante é que você é um ser biológico que continua vivo com todas as suas funções vitais. Então é assim que o sistema biológico funciona. Ele prioriza aquilo que não pode faltar com aquilo que é de segunda necessidade, segunda prioridade, segunda, terceira, quarta prioridade. E quando a gente fala de um tratamento de estria, eu tenho que trazer as duas situações para qualquer linha de raciocínio. O momento que eu estimulo, o momento que eu inflamo. Para inflamar, eu tenho que preparar esse tecido para inflamação. Eu não inflamo sem treinar o tecido para passar por uma inflamação. Por que eu preciso me ater ainda mais quando eu trato de uma estria? Porque eu estou tratando de um tecido que já perdeu a capacidade autônoma de reparo. Se ele pudesse se reparar, ele já tinha feito. Então eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas escolhas para que eu faça realmente escolhas que eu vou ajudar esse sistema. Então, ajudar o sistema a reparar aquele rompimento dérmico. Então, a aula é basicamente tratamento de estria com jato de plasma com casamento de bioestimuladores e outras terapias. Porque não existe artista principal. Todas as terapias, todas as intervenções estéticas, elas são coadjuvantes. Ela dá uma mãozinha uma para outra e uma faz um efeito, outra faz outro e a gente consegue tratar aquele tecido, tratar aquela patofisiologia que está acontecendo aí, tá? Já vejo diferença no seu rosto com a sessão de Haifu. O quadrante, vocês viram? Tá bonito, né? Ai, valeu a pena passar umas dorzinhas no Haifu e dar um up na pele. Obrigado, viu, Franci? Obrigado pela observação. É bem assim mesmo. As intervenções estéticas. Então, assim, essa linha de raciocínio que a gente quer colocar para o cliente tem que ser de uma maneira onde eu educo o cliente para ele entender coisas básicas que está acontecendo. Antes, quando eu falo há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, na estética, tratar de estria era algo assim, o profissional não queria pegar, porque era tratamento sem resposta. Mas olha o quanto cresceu nos últimos 15 anos. 15 anos dentro de uma profissão,
dentro de um tratamento não é nada. Dos últimos 10 anos, a estética foi uma curva, que eu falo que não foi uma curva, foi uma reta de 90 graus para cima. O quanto de coisas evoluíram, o quanto de artigos científicos foram desenvolvidos do estudo desse tecido que é a pele. E não só o estudo do tecido, mas as intervenções estéticas que são feitas para esse tecido. Então, a gama de artigos científicos que foi desenvolvido para os tratamentos estéticos foram gigantes, gigantes. Então, quem não tem o hábito de entrar na plataforma PubMed, na Cielo, tem que começar a estudar e não pode ficar com preguiça, porque quando eu preciso de uma informação atual, é lá que eu vou, a plataforma PubMed. Então, tá tudo em inglês, mas eu tenho que realmente interagir com o Google Tradutor, não tem como. Então, quando eu quero uma informação atual, vai para o Google Tradutor, vai para a plataforma PubMed e vocês vão ver que lá tem assuntos super atuais e a gente também tem que recorrer, porque alguns artigos eles estão liberados, eles são free e outros a gente tem que descraquelar. E aí a gente tem que usar o recurso da plataforma, do site do C-Hub, né? que é um site ucraniano que a gente consegue entrar com o DOI, que é a identificação, né, que é o RG desse artigo científico, e abrir ele. Na maioria das vezes dá certo, um ou outro a gente não consegue, porque a ciência custa e as revistas científicas vendem todas essas informações na íntegra aí. Então tem esse recurso para você poder fazer pesquisa. Então, voltando a falar dessa linha de raciocínio que é o tratamento das estrias com jato de plasma usando os bioestimuladores. Então, eu educo o cliente. Ele precisa entender que o que ele tem ali é um rompimento dérmico. O rompimento dérmico, o que eu quero dizer com rompimento dérmico? Eu tenho o extrato córneo, as subcamadas da epiderme, trato lúcido, granuloso, a camada basal, só que houve um rompimento dérmico. Então, adianta eu ficar agredindo a epiderme se o tratamento é na derme? Aí eu vejo muitas pessoas fazendo peeling, trazendo a linha de raciocínio que se você inflamar esse extrato córneo, essa epiderme, você vai conseguir reconstruir a derme. Nem sempre essa ação ajuda. Aliás, a maioria das vezes não. Porque se você não ter um blend, presta atenção nessa informação, se você não tiver um blend de ácidos que tenha uma permeação boa, uma interação de sinalização, de estímulo de fibroblasto para se ter a construção do colágeno, de nada adiantou. Adianta eu fazer um ácido salicílico numa estria? Claro que não. É um ácido para trabalhar queratina, é um ácido para trabalhar extrato córneo, espessamento de extrato córneo, para trabalhar fechamento de poros. Então, o que tem a ver ali na derme? Vai sinalizar a inflamação, mas não vai sinalizar a reconstrução de colágeno. Então, observa bem que a estratégia química precisa ser algo muito bem pensado e muito bem direcionado. Então, quando eu tenho alguma marca na estética que desenvolveu um peeling para determinada tratamento, seja ruga, seja estria, tem as suas particularidades. Não é tudo que eu uso em ruga que eu posso usar em estria. Olha a diferença. Olha a diferença do que eu vou falar agora. Ruga também é a perca da capacidade de reparo de colágeno autônoma do seu corpo. Estria é o rompimento dérmico que aconteceu e não houve reparo desse dano no seu corpo. Ok. Só que a ruga é uma perca de espessamento dérmico, não é um rompimento. Nesse sentido, é no sentido vertical que aconteceu o dano. A estria é no sentido horizontal. Isso muda tudo.
Isso muda tudo. Um peeling que você usa, que você quer estimular algo que está compactado, que perdeu volumização, você tem a linha de raciocínio de trazer o quê? Redensificação. Redensificação, ganhar volume, tá? Desculpa. Na estria, você tem a intenção do quê? De grudar essa derme novamente. Juntar essas estruturas dérmicas novamente. Então, os erros às vezes acontecem aí. Deixa eu tomar uma bebidinha aqui. Molhar a garganta. Então, esse rompimento dérmico precisa ser construído novamente. E essa reconstrução não é fácil. Porque uma arruga, eu consigo trabalhar melhor porque tá aqui no rosto. Não tem roupa, não tem atrito. A inflamação acontece, se o cliente cuidar bem, ela fica íntegra, ela fica controlada. Agora, a estria, eu tenho as inflamações, elas evoluem para um estado irritativo. Elas não evoluem de uma maneira boa. Então, não adianta agredir excessivamente uma estria, porque ela vai continuar sofrendo com a rotina do cliente. E é isso que eu preciso me preocupar, essa rotina do cliente. É o uso de calça jeans, é o uso de bucha, de banho quente, é o fato de eu estar lidando com peles diferentes. Pele do rosto é diferente de pele do corpo. A pele do rosto eu tenho uma quantidade de glândula sebácea muito boa, que me ajuda na formação das lâminas lipídicas novamente. E isso é muito bom. No corpo eu já não tenho. No corpo eu não tenho glândula sebácea. Pelo contrário, nossa pele é seca do corpo. Então eu tenho que dar um suporte no home care. Além de dar um suporte nesse home care, essa cliente tem que cuidar bem, usar tecidos leves, não se expor ao sol, não coçar, hidratar muito bem. Então já dificulta, eu já dependo da colaboração desse cliente no tratamento. E isso precisa ser muito bem direcionado, porque no corpo as inflamações têm muita tendência ao quê? A mancha pós-inflamatória. Então, para se não ter ocorrência, para se não ter manchas pós-inflamatórias para tratar, eu tenho que ter em mente que eu preciso direcionar esse cliente muito bem. Dizer o quanto que é responsável, dizer o quanto ele precisa se dedicar aos cuidados. Bom, entendi que são coisas diferentes, entendi o que eu tenho para tratar. Outra coisa que é um fator limitante, a quantidade de estria que você tem para tratar e a localização. Quando eu trato de uma estria no culote, é um problema. Quando eu trato a estria na barriga, é outro problema. Quando eu trato no culote, eu tenho mais intervenções do sistema dela, da rotina dela. Quando eu trato na barriga, os tecidos são mais leves, não tem tanto atrito, a camiseta, a roupa, não tem tanto atrito. E eu vejo que quando é na barriga, elas cuidam muito mais do que quando é no culote. O problema também é o quê? Um tecido que trabalha de uma forma de extensão. Então, se essa estria está no culote, essa estria, ela sofre, além de atrito do tecido, tem o movimento de extensão de andar, o movimento de extensão de sentar. Tudo isso faz com que atrapalhe o resultado. Uma estria no braço, por exemplo, em pontos que a pessoa faz muita extensão. Como que é a reconstrução dessa fibra? É difícil. É difícil, porque ela tá ali construindo quando vê esse movimentos, pontos que essas estrias têm, locais que essas estrias estão, que tem extensão mecânica, movimento, também é um fator limitante.
A quantidade e a localização é um fator limitante. Outra coisa, o que é melhor de tratar? Estrias vermelhas ou estrias brancas? Eu vou dar a minha experiência, eu vou falar da minha opinião. Quando eu falo de estrias vermelhas, eu tenho que tomar bastante cuidado. É uma estria ainda ativa, existe uma vascularização bastante ali existente. O tecido tá rompido, mas ele ainda tá tentando se refazer. E a vascularização é bastante ativa. Tem gente que essa estria vai viver vermelha, vai viver arroxeada. Tem gente que há o rompimento dérmico, não há mais nenhum sinal de inflamação e ela vai ficar nacarada, ela vai ficar branca. Eu percebo que as estrias vermelhas, elas dão uma resposta boa, sim, só que eu tenho que tomar muito cuidado com a inflamação, porque as estrias vermelhas tendem a ter uma hiperpigmentação maior do que as brancas. Tá? Porque eu preciso da inflamação? Preciso, mas eu preciso de uma inflamação terapêutica. E lá, quando eu vejo uma estria vermelha, eu tô falando de uma inflamação constante. É o corpo tentando insistentemente controlar aquilo, consertar aquilo. E aí, se eu inflamo ainda mais, o risco é de mancha com certeza, tá? Então, aí eu tenho que pensar numa estratégia de ativos, eu tenho que intensificar a fototerapia, para poder regular, primeiro de tudo, regular essa resposta autônoma que está acontecendo na região e conseguir dar ativos que trazem ação calmante, que trazem óleos elementos para essa pele, né, fornecendo subsídios. E a gente chama isso de ativos funcionais. Não é medicamentoso, são ativos funcionais, ativos que vão atuar na sinalização, interferindo nessa sinalização de uma maneira benéfica. Então, trazer ativos que sejam funcionais, trazer ativos vegetais, trazer, por exemplo, ácido hialurônico, que é uma molécula que o seu corpo produz, né? Trazer silício, trazer vitamina A, C e E, que é a cadeia dos antioxidantes. Então, isso não pode faltar em nenhum dos casos. Então, de que maneira eu vou trabalhar com essa estria com o jato de plasma? Eu tenho algumas ponteiras que eu posso trabalhar. O que eu não gosto de fazer? Eu não gosto de começar o trabalho usando ponteiras de carbonização. Por que eu vou torrar uma epiderme se o problema está na derme? Então, enquanto eu não vejo uma resposta ganhando solo dérmico, ganhando aquele tapete, ganhando a redensificação dessa derme, quando você passa a mão na estria, ela não está tão depressiva, né? Quando ela começa já a responder bem esse estímulo do crescimento do colágeno, aí eu penso numa maneira de como contrair essa epiderme, de uma maneira bastante delicada, de uma maneira bem pensada, para não ter estragos maiores do que soluções. Então, preciso ter soluções. Então, uma das ponteiras que eu gosto de trabalhar são as ponteiras de estímulo. Então, ponteira L, quem tem o equipamento do New Skin, às vezes tem um estojinho assim, ó, tá? Ponteira L, ponteira circular, ponteira G e ponteira N. Então, eu tenho uma ponteira igual essa para trabalhar, ponteira L, que eu posso trabalhar na varredura, trabalhando a microcirculação para estrias nacaradas é muito importante, e também posso trabalhar com ela de uma forma colimada, né? Tô com a caneta aqui, deixa eu colocar para mostrar para vocês. Então, eu posso trabalhar de uma maneira que eu arrasto, faço um movimento de escarificação dentro da estria, sendo bastante pontual e colimando essa energia dentro do vale do rompimento dérmico. Então, quando eu viro, ela se torna uma ponteira G, tá vendo? Colimo. Então, ela sai dessa ordem de extensão aqui e vem para uma ordem pontual. Então, isso faz diferença para mim. Posso trabalhar com a ponteira esférica, ponteira circular,
Também vou fazer um faiscamento que eu consigo o quê? Abaular esse faiscamento. Então, vou em toda a extensão, fazendo esse estímulo pontual até lá no fundo, tá? E posso colimar ainda mais, que é trabalhar até uma ponteira M. Só que já na ponteira M, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, tá? A ponteira M é uma ponteira que eu já tenho um faiscamento de agressão maior. Então, eu tenho que tomar cuidado com a intensidade que eu tô calibrando o meu equipamento, tá? O equipamento da Embramed tem os discos. Eu gosto também daquela proposta dos discos, porque eu também consigo fazer um trabalho de faiscamento superficial e eu consigo aprofundar também essa atuação. Então, cuidado na intensidade quando você for trabalhar com a ponteira M, tá? No equipamento da KLD, a gente só tem o que eles chamam de plasma por ação. Então, a ponteira de plasma por ação, você vai trabalhar também fazendo essa excitação dentro da estria. Eu sempre falo para vocês, para se ter renovação, primeira coisa que a gente precisa estabelecer são as vias de nutrição, o aporte oxigenativo, senão eu não tenho ATP, eu não tenho replicação tecidual, eu não consigo mexer em nada, não melhora nada. Então, a microcirculação é uma prioridade desse sistema para poder ter renovação, tanto para um ato de estímulo como para um ato de inflamação. Então, as ponteiras L, ponteira esférica, ponteira G, ponteira M, pode te ajudar e muito. O equipamento da Ponce tem essa ponteira circular que ela é bastante arredondada, maior, ela te dá bastante área de contato. Eu gosto muito também de usar, tá? Então o equipamento, errei a ponteira. O equipamento da Ponce também é muito bacana, onde eu consigo fazer esse trabalho de estimulação lá embaixo na epiderme, tá? Então, esse trabalho de estimulação do plasma, do eletrocautério jato de plasma, é muito importante para as estrias. E eu posso combinar a técnica de peeling elétrico e peeling e técnica de escarificação na estria com outras terapias. Eu posso fazer o peeling elétrico e a técnica de escarificação antes do microagulhamento? Deve. O microagulhamento ele vai trazer a perfuração mecânica, o dry delivery dos ativos e uma inflamação de rompimento mecânico. O peeling elétrico vai te trazer um faiscamento que vai dar microcarbonizações nesse tecido. Essa microcarbonização que ele vai dar dentro da estria já vai te trazer uma espécie de contração, que é isso que você quer, de uma ação terapêutica sem muita inflamação na epiderme, porque o foco não é epiderme, o foco é derme nesse tratamento. Então eu posso trabalhar com uma ponteira L antes do microagulhamento? Pode fazer sim. Pode fazer carbox? Pode fazer carbox também. Você pode trabalhar com carbox. Você vê o que você gosta mais de trabalhar, um primeiro ou outro, mas dá para trabalhar com a carbox e trabalhar com um peeling elétrico sim, tá? Eu acho que fazer o peeling elétrico e fazer entrar com a carbox, eu acho que é bacana. E fazer fototerapia. Fototerapia, vocês sabem que eu não negocio, eu sempre faço fototerapia. Porque o que adianta eu aumentar a microcirculação dessa pele se eu não melhorar a permeabilidade dessa membrana, dessas células que já estão deficientes? Já não estão em condições de produzir ATP. Então eu chego, eu melhoro a microcirculação e melhoro o transporte de aquaporinas, de bomba de sódio e potássio,
eu melhoro o ciclo de Krebs, que é a formação de ATP, eu melhoro a sinalização de transcritiva, eu melhoro ações de produção de radicais livres para poder ter o feedback, ter produção de antioxidantes. Então, a fototerapia é crucial dentro de um tecido que perdeu a sua capacidade autônoma de reparo. Então, se você não sabe fototerapia, é uma ferramenta que você precisa aprender para potencializar os seus resultados no meio celular. Principalmente quando você está trabalhando com reparo tecidual, consertar alguma coisa que o tecido já perdeu sua capacidade autônoma. Então, trabalhar de uma maneira com mais estímulo. Posso fazer o microagulhamento com as ponteiras, fazer esse preparo da técnica de peeling elétrico, fazer esse preparo com a técnica de escarificação? Posso. E posso atuar com microagulhamento depois? Claro que pode. E aí você tem ponteiras, você tem cartuchos de 36, cartuchos de 12 e cartuchos de uma agulha. Aí eu gosto de fazer uma subida nessa inflamação. Então eu melhoro essa organização dessa pele. Então, primeira sessão de microagulhamento junto às terapias de escarificação e peeling elétrico, eu faço microagulhamento de dry delivery, que é a agulha de 36. Quanto mais agulha, menos perfuração, menos profundidade de perfuração. Então eu uso uma agulha de 36 e numa próxima sessão com um intervalo de 30 dias, que esse é o intervalo que eu dou para um tratamento de estria, ela só volta semanalmente para fazer fototerapia, para fazer outras terapias que vão potencializar o efeito daquela sessão maior. Vocês entenderam? Respeitando o ciclo de renovação da pele, que é entre 30 e 40 dias. Então, com 40 dias, eu vou avaliar se eu vou evoluir esse microagulhamento. Aí eu vou fazer toda a técnica de peeling elétrico, de jato de plasma, né? Com a técnica de escarificação. E aí eu posso evoluir para um cartucho de 12. Porque aí eu tenho uma perfuração maior, aí eu tenho uma inflamação mais significativa, porém o tecido tem condição de resposta. Ok? Até que eu chego o momento que eu vou trabalhar com agulha de 1, que é fazer a dermopuntura. Mas os intervalos são esses, 30, 40 dias das inflamações para você ter uma resposta boa. Lembrando que a quantidade de estrias que você tem para trabalhar também é algo significativo, tá? Na mesma sessão, tá? Na mesma sessão você faz a técnica de escarificação, você faz o microagulhamento. Posso separar? Pode, posso fazer numa sessão técnica de escarificação e peeling elétrico. Posso fazer numa sessão a técnica de peeling elétrico e escarificação com ponteira L, ponteira G. Como também posso deixar esse microagulhamento para a próxima. Isso tudo depende quanto custa a sua sessão. Deixa eu molhar minha garganta. Isso tudo depende de como você quer, de quanto custa a tua sessão. Porque é uma condição de pensar, vou melhorar o carro para onde eu quero chegar. Você entendeu? Posso juntar as duas, a sessão de peeling elétrico, de escarificação e micro? Pode. Pode. E dá o quê? Um intervalo maior. Você fez microcarbonizações na superfície desse extrato córneo, trazendo o efeito contração da epiderme, e você fez microagulhamento atuando na inflamação para acordar fibroblasto e ter colágeno novo nesse rompimento dérmico. Então você atendeu esse tecido na epiderme, você atendeu esse tecido na derme. Agora, o que você precisa fazer
para fazer a junção desse aporte nutricional e nessa formação de ATP? Fototerapia e bioestimulador. Entendeu? Então aí eu junto duas coisas. Vou juntar a fototerapia com o bioestimulador. Quais são os produtos que nesse momento eu trabalhei? O microfaiscamento e a perfuração mecânica pode me trazer. O que eu preciso trazer? Eu preciso trazer a permeação de um ativo que vai ser o quê? Um ativo de subsídio para essa célula. Para eu trazer um subsídio para essa pele, eu tenho que trazer ativos funcionais, ativos que sejam óligos-elementos, ativos que trabalhem na estrutura de sinalização de fator de crescimento, ativos que atuam trazendo a ação regulatória da inflamação. Vocês entenderam? Por exemplo, em estria, eu gosto muito desse kit. Tem vários. Tem Meso, tem BioAge, tem Element, tem vários. Tem tem os ativos de pressoterapia. Hoje a estética tá bombando com injetáveis, com a pressoterapia, com a Meso. Então, assim, eu gosto muito desse, tá? Por que eu gosto desse? Ele tem fatores de crescimento, que é isso que eu quero, e ele traz o microcolágeno. Essas partículas minimizadas do colágeno, né? Não é partícula de colágeno grande. Colágeno é uma molécula grande, tá? Mas quando eu trago essa partícula fracionada da permeação, eu trago o que, gente? Redensificação. Essa redensificação é como se eu quisesse construir, já que é difícil juntar uma parede com a outra, eu construo uma parede no meio, que é redensificar. Então, eu gosto muito dessas nanodoses aqui da Adipus, mas estou falando da Adipus, mas se vocês olharem cada marca que vocês têm aí, vocês vão conseguir atender, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma nanodose estéreo e que eu posso tirar com uma agulha a quantidade que eu preciso e manter a conservação desse tecido, tá? Quem já está acostumado a fazer com agulhas de botox, aquela bem curtinha, ou a de insulina, você pode fazer pápulas, que é inserir a agulha a 30, 40 graus ali, entregar nessa superfície da epiderme. Ou você já fez o microagulhamento, você pode ir colocando o produto e fazendo por difusão dos canalículos que você fez com a perfuração mecânica do microagulhamento. Aí vai de cada um, tá? Aí vai de cada um. Só não soma junto dessas duas sessões que você fez pressoterapia, tá? Você já fez microcarbonização, você já fez perfuração de microagulhamento. Não faz pressoterapia, porque aí aquela porrada vai ter rompimento dérmico. Não é isso que a gente quer. Quando a pele, se você tem intenção de trabalhar na estria por pressoterapia, eu, Cecília, não gosto. Porque a porrada nessa estria, às vezes se você errar a mão, você tem rompimento desse epitélio. E você não quer rompimento desse epitélio, porque você já tem rompimento dérmico. Ó, linha de raciocínio aí, tá? Então, eu posso permear alguns ativos, tá? De uma maneira que eu não sobrecarrego aquilo que eu já fiz de dry delivery, aquilo que eu já trouxe de microcirculação ou inflamação terapêutica aí. Então, o meu bioestimulador entra como subsídio daquilo que eu acordei naquela pele. Deixa eu ver aqui. Na sessão de escarificação, eu já permeio algum ativo antes do micro ou deixa? Boa pergunta. Quando eu faço já a escarificação, eu já coloco algum ativo? Sim. Você não coloca antes porque a técnica de escarificação peeling elétrico você precisa fazer com tecido seco. Depois que você fez, você põe
porque você já começa a permeação dos ativos. E isso é muito importante porque você tem o quê? O tempo de assimilação de difusão, assimilação química desse ativo junto ao extrato córneo. Lembra, a pele não é uma esponja, ela não vai chupar ativo, ela vai identificar essa molécula e vai deixar passar por difusão, por afinidade química. Então, quando eu faço, eu já ponho o ativo e deixo descansar de 5 a 10 minutos antes de eu começar o microagulhamento, que é a linha de raciocínio que eu ensino na aula do microagulhamento fotossequenciado, que é trabalhar com sequência de linha de raciocínio, tá? Então, o protocolo fotossequenciado, a ideia do protocolo fotossequenciado serve para qualquer raciocínio clínico. Então, trabalhei a resistência da pele, quebrei a resistência da pele com a ferramenta da escarificação, coloquei o ativo, descansei 5 a 10 minutos, venho perfurando, faço o microagulhamento. Se eu for colocar o ativo por ação de difusão, já vou colocando e ele vai permeando ainda mais. Ou se eu vou fazer injetável, que eu vou fazer com uma agulha de Botox, aquela pequenininha, ou até mesmo vai ter um lançamento esse mês, isso. A Smart GR vai lançar algo com agulhas que vai fazer, bem curtinho, que vai fazer esse depósito de permeação. Bem bacana mesmo. É uma coisa que vai sair e é legal. Mas você tem também as agulhas de insulina, tal, que você consegue fazer perfurações pequenas e entregar por pápulas. Não é, a agulha não pode entrar a 90 graus, ela tem que entrar a 30, 40 ali, para ela conseguir fazer isso aqui, ó. Levantar o tecido e permear a nanodose. Claro, toda vez que eu vou injetar algo, não precisa eu falar para vocês. O produto tem que estar estéril, biocompatível, para não ter nenhum problema. Ok? A agulha de Lebel, isso, funciona bem para isso. Muito bem lembrado. Então, você deposita e faz a fototerapia. Gente, se vocês não encerrar esse protocolo com fototerapia, você fez uma enxurrada de ativos, você colocou para dentro. Você tem que aumentar a sinalização de permeação dentro da célula. Se você não fizer fototerapia, quando você fez esse bioestimulador, você não criou condição de permeação. Você não sabe se esse tecido, se essas células estão em condição de permeação. Porque você está falando de um rompimento dérmico. Então, o importante é fazer a fototerapia para criar essa agitação molecular. Entendeu? Para não ter problema. Doutora Edvana está aqui, minha parceira de trabalho, dando uma super observação. Dependendo da espessura, daria também para fazer retroinjeção. Então, minha profissional na clínica de injetáveis dando um suporte aqui para mim nessa parte de injetáveis. Então, dá para fazer? Dá para fazer. Beleza? Aí, ó, vou adiantando para vocês aqui. Nós vamos ter uma live vou marcar com a doutora Edvana, que trabalha aqui junto comigo, que faz a parte de injetáveis, e nós vamos falar de jato de plasma junto com injetáveis, tá? Eu tô fazendo um convite ao vivo aqui para ela, para a gente poder trazer essas informações mais íntegras para vocês, tá? Então vou fazer, fica atento, porque é super bacana poder ter alguém com vivência de larga escala aí pra gente aprender essa parte também. Fototerapia, depois de terminar a sessão, ou você gosta de fazer entre a sessão de jato e micro? Olha, eu gosto de fazer no final. No começo, eu só faço no começo se eu tiver a intenção de uma ação bactericida. Uma intenção bactericida, uma intenção de trazer água para o tecido, uma intenção de trazer agitação lá no começo. Então, assim, pra gente, isso, nesse caso que é estria, não vejo tão válido. Vai te tomar tempo e não vai fazer o que você precisa fazer.
Eu acho que a fototerapia, nesse caso, quando a gente faz as junções desses estímulos, eu gosto dela no final, porque já é uma sessão grande, já vai te tomar muito tempo na agenda, dependendo do tamanho da extensão da área que você está trabalhando com essa estria. Então, é importante que você também controle esse tempo de atendimento, né? Atendimento versus retorno financeiro. Essa conta é do cliente, não é sua. Então, cuidado para você também não dar demais e também receber de menos. Então, tenta acomodar o protocolo dentro daquilo que você está recebendo, para não terminar no final da semana com aquela sensação que você trabalhou demais e recebeu de menos. Olha lá, tá? Então, eu já fiz essa junção dessas duas terapias. Tem que terminar com fototerapia. Ai, professora, eu não tenho fototerapia. Ok, mas você tem, por exemplo, um aparelhinho de alta frequência? Vocês têm, por exemplo, alta frequência? Alta frequência você tem ponteira de saturação, que é aquela ponteira que faz estímulo de permeação de ativos. Então, é uma maneira de ajudar essa permeação? É uma maneira de ajudar, mas o que é ideal para modulação inflamatória é a fototerapia. É a fototerapia. E fototerapia com potência de interação fisiológica. Não é fototerapia de LED de árvore de Natal. Porque LED com 15 miliwatts não adianta, ele não tem uma interação, ele não tem alcance de interação com uma organela de mitocôndria. Existe pesquisa para isso. Existe artigo científico que faz a comparação entre a potência dos equipamentos, o que você consegue de interação fisiológica. E hoje na estética, o tecido pele precisa de um equipamento que tenha 80 a 100 miliwatts de potência de entrega, seja um cluster com 50 LED ou uma fonte de luz de laser, tem que entregar uma potência de 80 a 100 miliwatts ou mais para poder ter essa interação, ok? Outra questão, a doutora Ivana está aqui falando, a questão do ozônio. O ozônio, agora que na clínica a gente está vivendo essa experiência e a gente está gostando muito dos resultados. Então, de uma maneira muito madura, a gente vai combinando e não experimental. A gente vai combinando as terapias. Para quem tem ozônio, também é uma boa interação. Você tem o aumento do aporte oxigenativo também, através dessa abordagem do oxigênio, né? A questão da hiperoxigenação, né? Também a gente tem a liberação, o aumento da produção dos radicais das ações antioxidantes e também o aumento da produção do ATP. Então, posso combinar também com ozônio? Pode. Não tenho fototerapia, mas tem ozônio. Também é uma boa combinação no tratamento da estria aí. A microcorrentes também é muito boa no uso? Muito boa. Só que vamos pensar. Microcorrentes é muito bom, mas quem sabe fazer uma boa microcorrentes vai saber do que eu estou falando. Microcorrentes é tempo. Microcorrentes é você ficar ali com o bastão, trabalhando esses pontos de permeação, de sinalização elétrica. Então, leva tempo. Você fazer uma microcorrentes e trabalhar com fototerapia e fazer técnica de escarificação e fazer microagulhamento, que tamanho de protocolo que vai ficar esse? Então, separa um pouco, não faz tudo de uma vez, separa essa linha de raciocínio para não ficar tão extenso também o teu tratamento, tá? Então, é crucial que eu faça a fototerapia. E o time de descanso, de resposta biológica é extremamente importante. Eu volto com esse cliente na semana seguinte? Não. Não, só se for para fazer fototerapia. Só se for. Porque esse tecido está se organizando ainda do estímulo que deu. Ah, eu posso fazer radiofrequência na semana seguinte depois de ter feito isso? Não.
21 dias, 21, 30, 40, é essa média. Por que eu pego esse parâmetro? Em relação ao número de estrias que você tem para tratar. Porque você pegar uma barriga que está inteira dilacerada na derme, adianta você entrar com uma radiofrequência com 21 dias se esse tecido não tem condição de resposta nenhuma? Se o retorno é pouco, então você tem que ir devagar. Então, o tecido ficou íntegro, não tem mais resquício nenhum dessa última sessão, aí você vai entrar com uma sessão de radiofrequência. Ou entrar com microagulhamento de dry delivery, ou repetir. Por que não repetir? Posso repetir o mesmo tratamento? Claro, você pode repetir, desde que você tenha ciência que você atendeu todas as etapas da estria, que é agressão moderada, permeação de um nutracêutico funcional, perfuração mecânica de estímulo de colágeno, condição de absorção e microcirculação. Essas são as etapas que você precisa cumprir dentro do tratamento da estria. Você tem que olhar para as ferramentas que você tem e ver aonde elas encaixam dentro desses tópicos que eu acabei de falar. Aí você vai ter sucesso. Se não, se você escapar algum pela sua linha de raciocínio, alguma coisa você vai deixar de entregar para esse tecido que já está debilitado. E aí é furada, porque aí não vai responder bem, vai demorar esse resultado e você vai ficar frustrado. Porque, falo para vocês, três coisas são limitantes no tratamento da estria. O lugar que essa estria está, a quantidade de estrias para tratar e a idade da cliente. Que idade tem esse sistema? O quanto você vai ter que ajudar esse sistema? Então, eu tenho outra ferramenta para dar o plus, que é o nutracêutico. Trabalhar o nutracêutico via oral é extremamente importante, porque a gente não come tudo que a gente precisa dar para esse organismo todos os dias. Então, entrar com o nutracêutico é importante para dar suporte de reparo para essa pele. Lembrando que o nutracêutico não é para usar 1 mês, é para usar 6 meses. Você tem uma escala, misericórdia divina, uma escala. O cliente precisa entender isso. Aquele subsídio que você está fornecendo via oral, às vezes ele leva um tempo para chegar na pele. Ah, porque demora a chegar, o caminho é longo? Não, porque tem um monte de necessidade biológica que depende dos mesmos ativos que você está colocando para dentro. Então você fala aí em cálcio, teu intestino precisa de cálcio para funcionar, teu coração precisa de cálcio para bater, o seu osso precisa de cálcio para bater, a sua pele precisa também de algumas sinalizações de cálcio para acontecer. Então quer dizer, estou falando de mas vamos falar de vários. Você fala de vitamina C, ação antioxidante, seu corpo precisa de muita ação antioxidante. Então, as fórmulas de nutracêutico às vezes também não são baratas por conta da quantidade que você precisa ingerir para poder atender a pele, para poder trazer subsídio desse sistema para a pele. Aí outra coisa muito importante que eu tenho aprendido, e essa é uma informação super nova e eu tenho aprendido, né, com os meus companheiros que estão na clínica agora, que é a doutora Edvânia e o Wanderson, que é especialista em ozônio, que trabalha com quadros de dores, que trabalha com a parte de definição muscular, que trabalha com quadro de alérgicos. E a Edvânia casa muito a terapia de ozônio como detox de sistema. Então, quem tiver aí que tem essa informação vai poder falar a questão do ozônio retal, que é fazer um detox no teu intestino para melhor esse organismo absorver o nutracêutico. Porque às vezes você está fazendo tudo certo, mas esse organismo não está tendo condição de absorção. E eu dependo do intestino inteligente e extremamente funcional para se ter renovação, para se ter subsídio celular. Então, uma das coisas que a gente tem conciliado muito na clínica é o tratamento de ozônio retal, porque faz o detox,
desse intestino, melhora o sistema como todo, tem uma proposta de melhora como todo, ajuda na perca de peso, ajuda na retenção de líquido, ajuda em várias coisas, na regulação do sistema linfático e compõe junto ao tratamento do tecido que eu preciso, seja ele com finalidade corporal ou com finalidade de rejuvenescimento, clareamento, estrias, como a gente está falando aqui agora. Falo muito aqui da terapia ILIB, que é a radiação de um ponto de vascularização para trazer melhora na ligação oxigenativa no sangue. Então a terapia ILIB e a terapia de ozônio tem sido usada muito como uma terapia de atendimento sistêmico, porque eu sempre falo aqui, meu tratamento pode ser pontual, mas eu dependo de uma resposta do sistema. A resposta é do sistema, ou vai ser boa ou vai ser ruim, vai vir do sistema. Ou você também não ajuda esse sistema, se você enxergar necessidade de um nutracêutico, se você enxergar necessidade de dar suporte para esse organismo com uma terapia de ozônio retal, uma terapia de ozônio local, tá? Ajuda, uma terapia ILIB, ajuda e muito. E claro, ficar atenta à rotina dessa cliente, porque as orientações, como eu comecei aqui nessa live falando, é extremamente importante junto à consciência desse cliente. Eu falo que é 50-50. O tratamento da estria é 50%. Eu vou falar até mais. Eu dou 40%, ela tem que dar 60%. Porque uma coisa que ela fizer errada, ela atrapalha tudo que eu faço. Tudo. Então, consciência. Informação. Encha seu cliente de informação. O cliente informado é um cliente que não dá trabalho. É um cliente que você fideliza, é um cliente que você faz a coisa acontecer. Ele não sai de você e vai para outro lugar, porque ele se sente respaldado em termos de informação. O que você faz, o que você fala, ele vê com os olhos acontecendo no corpo dele, porque você vai despertando a percepção corporal dele. Ele se vê todo dia no espelho, ele não tem referência. Você tem que despertar essa minúcia do tratamento, né? Tratamento precisa ter direcionamento desses clientes, da sua orientação. O cliente precisa ter. Não é simplesmente entregar um protocolo e acabou. Teu cliente, ele não é coadjuvante. O teu cliente é o artista principal do enredo todo. Você tem que informar esse cliente, orientar esse cliente o tempo todo do que está sendo feito. O tempo todo. Beleza? É importantíssimo isso. E falando de cuidados home care, eu gosto muito dos tratamentos contínuos. Adianta eu entregar um bioestimulador, eu entregar ativos funcionais via oral, via tópica, se esse cliente não tem nada para usar em casa, não dá continuidade no resultado, precisa. Então, o produto de tratamento que ele vai usar em casa também precisa estar direcionado, não só o nutracêutico, mas também o que ele está usando topicamente lá. Então, eu tenho vários cremes, as marcas têm várias coisas que dá para usar, várias. Eu tenho esse aqui da Element, que é o Nanocell, com os óleos vegetais também, que é muito bacana. E eu adotei, sou extremamente suspeita de falar dos óleos, né? Os óleos são fantásticos, porque ele dá aquele manto hidrolipídico que a pele não tem. Então, isso aqui para tratar a estria, eu posso fazer um blend, né? Posso pegar até um frasco maior para fazer um blend de tratamento, para ela usar topicamente, porque ele faz o biofilme e fica liberando óleos elementos, né? Essas tais moléculas funcionais que eu tô falando para vocês, que fazem o tripé da renovação. Então, sem óleo vegetal, claro, de boa qualidade, essa pele fica muito desprotegida, principalmente porque eu agredi. Então, ela pode ter condição de passar pelo sofrimento da rotina e responder bem. Então, eu gosto muito. E aí eu posso
combinar esse blend, esse tratamento, esse frasco de tratamento dessas estrias conforme a minha necessidade. Eu posso fazer blends com junções, né? Fazer alquimia com um óleo de clareamento, junto com um óleo de rejuvenescimento. Então, eu tô tratando uma estria vermelha. Ela tem o risco de manchar com facilidade, o fototipo é alto. Não posso deixar de entregar uma ação longa, de ação calmante, de ação controladora dessa inflamação o tempo todo, hein? Porque senão vai manchar. Então eu posso combinar os dois. Ah, é uma pele muito desvitalizada, não tem microcirculação. Eu posso trabalhar com o Revive e o Activator, que vai trazer microcirculação e vai trazer o blend de renovação. Ah, eu agredi demais essa estria. Não tem condição, preciso de um suporte de cicatrização. Aí eu trabalho com o Lipticon. Então, eu faço o frasco de tratamento principalmente daquela primeira semana de resposta inflamatória. Não falei, mas outra ferramenta que a gente pode combinar no tratamento é a ferramenta da ventosa, da pressão negativa, que também aumenta a microcirculação. Posso trabalhar com o peeling elétrico, com a técnica de escarificação, mas antes mesmo de eu fazer essa técnica, eu posso vir com uma ventosa de silicone, ativar toda a circulação por difusão de dentro para fora, né? Aquela sucção negativa traz aporte muito nutricional. E aí eu venho com a técnica de escarificação ali no capricho, microcarbonizando, trazendo uma microcontração da epiderme. Vem, põe o ativo, o negócio começa já a funcionar bem, já começa a permear aquela molécula funcional. Aí eu venho microagulhando, fazendo um dry delivery, melhorando ainda mais a absorção, ou por microagulhamento, ou acaba aplicando aí por pápulas aí, entendeu? Dependendo da condição da estria, tá? E finalizo com fototerapia. Olha, aula linda. Linda, linda, linda. Estamos ponteira, mostramos ativo, mostramos funções aí muito bacanas. Aulão de estria. Se você tem uma amiga aí que não assistiu essa aula, mande um aviãozinho para ela. A live vai ficar salva, porque infelizmente eu não pude fazer live ontem e eu pedi para a Cris encarecidamente, né? Porque todas as aulas acabam indo para a plataforma. Então, assim, mande aviãozinho para as pessoas assistirem essa live. Seus coleguinhas aí que não assistiu essa live de tratamento de estria, manda aviãozinho, dá um print na tela para o seu cliente saber que você estava estudando hoje, tá? Porque essa aula vale muito a pena. Eu vim aqui no domingo dar uma aula top, porque vocês sabem que eu não sei perder tempo, né? E não quero também ocupar de vocês, ainda mais no domingo. Nós estamos aqui num grupo pequeno de pessoas na live, mas assim, um grupo que eu sei que está totalmente querendo fazer a diferença no que faz. É isso que eu quero. Né? Não é 1 milhão de amigos, não. É poucos profissionais que sejam diferenciais na onde eles estão, na cidade deles. Referência no que faz. Né? Quero que o nome de vocês brilhem com muita intensidade mesmo. Então é isso, gente. Eu chego ao final dessa live, tá? Fiz uma live onde eu dei uma linha de raciocínio clínico para vocês. Uma live de 1 hora já. Eu venho para falar 40 minutos, mas eu sempre dou um bônus de 20 minutos, meia hora. Básico. Coisa de professora mesmo, que não sabe falar pouco, né? Então vou terminar por aqui. Um beijo enorme no coração de vocês. Que vocês tenham um resto de domingo, um resto de final de semana abençoado. E de coração, espero ter somado para vocês mais uma vez informação. Amanhã tem live. Lembrando, nós estamos numa rotina. São 15 dias de live aí, Os temas estão ótimos. Vou trazer uma profissional
de injetáveis, aqui a doutora Edivana que está trabalhando comigo, vai ter live com ela. Nós vamos falar muito sobre jato de plasma e fio de PDO, jato de plasma com bioestimuladores. Nós vamos falar muito sobre essa ferramenta com o assunto da atualidade, que é os injetáveis na estética.